Olá! Os Jogos Paralímpicos começam no dia 28 de agosto e vão até o dia 8 de setembro na capital francesa. Neste ano, o Brasil será representado por 280 atletas, sendo 255 com deficiência de 20 modalidades. É a maior delegação brasileira já anunciada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Antes, a maior equipe nacional era de 259 convocados ao todo em Tóquio, que foi em 2020. E na última semana de agosto também é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, estabelecida pela Lei 13.585 de 2017. E a data tem como objetivo promover ações de inclusão social e de combate ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência. E é por isso, nesse contexto, que a gente faz aqui o recorte justamente da inclusão das pessoas com deficiência no esporte. Então o Estúdio Câmara hoje recebe aqui o Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, que é diretor de projetos da APC, a Associação Paralímpica de Campinas, com o presidente da ADEACamp, a Associação de Esportes Adaptados de Campinas, Ademir Batista de Souza, e também com a professora da PUC Campinas, da Faculdade de Educação Física, Renata Costa de Toledo Russo, da disciplina Esporte para as Pessoas com Deficiência. Sejam todos bem-vindos e a gente lembra que você pode participar aí da sua casa, mandando a sua sugestão à nossa redação. Anote o WhatsApp 19 97829 3776. E aí eu já vou conversar com o pessoal para falar sobre a questão do incentivo ao esporte, né, nesse contexto, porque de acordo com o governo federal, mais de 98% dos convocados para as Paralimpíadas recebem a chamada Bolsa Atleta. Entre os bolsistas, mais de 63% são beneficiados com a mais alta categoria do programa, que é o Bolsa Atleta Pódio, que recebe um valor maior. Como vocês analisam essa bolsa de incentivo para os atletas? Ela é o caminho? O que a gente ainda precisa para permear essa condição plena para que esses paratletas consigam aí um desempenho cada vez melhor? Sejam bem-vindos. Quem vai responder primeiro? Posso iniciar. Tá bom, professora, seja bem-vinda. Agradeço o convite, agradeço esse bate-papo com meus colegas. É um momento muito especial, é um evento, né, neste momento com uma visibilidade tremenda, e o objetivo dessa visibilidade também é chamar a atenção para oportunidades das pessoas com deficiência e as dificuldades existentes na sociedade, né, com as barreiras atitudinais, com as barreiras arquitetônicas. E, em especial, como você disse, o Bolsa Atleta é uma ferramenta, é uma possibilidade, né? Além de várias outras que nós temos que pensar e temos que buscar, né? Como aqui nossos colegas vão falar com mais propriedade dos projetos que são desenvolvidos e financiados. Sim. Né? Então, nós temos ainda muito caminho a percorrer, né? Mas, obviamente, temos essa questão da Bolsa Atleta como uma vertente importante a ser cada vez mais pensada e realmente colocada mesmo nas universidades e possibilidades aí dentro do município e do estado e do Brasil. Ademir, e você? Seja bem-vindo. Bolsa Atleta, eu já fui contemplado também pelo Bolsa Atleta, e ele nos dá uma oportunidade da gente se qualificar melhor para praticar o esporte, né? Você joga o quê? Conta para nós. Eu jogo rugby em cadeiras de rodas. Tá, que inclusive é uma categoria que esse ano não vai ter, né? Infelizmente, a gente perdeu a nossa vaga para a Alemanha. Entendi. Mas a gente vai estar aqui na torcida também para as equipes que estiverem lá. Quando competindo. Você foi beneficiado pelo Bolsa Atleta? Eu fui em 2009. Tá, e na época você fez o quê? É um curso? No que você pode usar o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta, a nossa equipe, ela ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Tá. Então, as 3 equipes que pegam pódio, os seus atletas têm direito a receber, no caso, o Bolsa Atleta. Sim. Então, a nossa equipe ficou entre as 3 primeiras na época, e no ano seguinte a gente conseguiu
ter esse auxílio do Bolsa Atleta, que ajuda na compra de equipamentos, no deslocamento da sua casa até o centro de treinamento, né? Na possibilidade de uma alimentação melhor. Você se estrutura para que você esteja bem e possa competir cada vez melhor com essa ajuda do Bolsa Atleta. Sim. E você, Luiz Marcelo, fala para nós como que você analisa essa questão desse incentivo. Bom, primeiro, obrigado, né, novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que queria destacar primeiro a questão do Bolsa Atleta, que ele é um benefício igualitário. Ele não há distinção entre os atletas olímpicos e os atletas paralímpicos. Então, os valores que são destinados tanto para uma característica do esporte, também é destinado para outra característica do esporte. Sim. Isso pensando do ponto de vista de política pública, isso é essencial para que você não tenha desequilíbrios em relação a isso. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, os atletas que são atletas pódio recebem os valores similares, né? Eu acho que, pensando a longo prazo, né, enquanto programa de desenvolvimento, ele tem se mostrado essencial, né, porque os atletas são beneficiários e isso também auxilia os clubes a terem um conjunto de recursos para beneficiar de uma maneira melhor, né, esses atletas também. Houve uma mudança, né, no que esses atletas podem gastar os recursos. Antes era um pouco mais livre, mais recentemente foi definido para onde esse recurso pode ser utilizado. Isso fica mais fácil também de uma fiscalização. Então, uma coisa é o recibo do... Tem que prestar conta disso? Eles têm que prestar conta anualmente de todos os gastos, né, que eles vão receber. E anualmente isso vai se renovando ou não, e está ligado também à performance esportiva dele. Então, assim, não é um benefício assistencialista, é um benefício que vem por mérito. À medida que ele compete, mantém performance esportiva, ele vai conseguindo renovar isso, né? Então, isso eu acho que, pensando do ponto de vista da democratização do benefício, isso é essencial. Muito se fala, por exemplo, nas Olimpíadas, da questão do nosso país em especial, né, que tem um olhar diferente, por exemplo, para o futebol, e que muitas vezes atletas têm que fazer campanhas, têm que tirar do bolso e tem que contar com uma série de coisas. Outros a gente percebe que tem melhor performance, muitos atletas que fazem parte, por exemplo, das forças, né, armadas, né, do Exército, Marinha, etc. No caso do para-atleta, o que fomenta e quais são também essas dificuldades? Elas são as mesmas ou não? No caso do para-atleta, há um olhar especial para que, por exemplo, a gente tenha uma delegação tão grande quanto a gente tem. Inclusive, o Brasil, quando a gente fala em Paralimpíadas, ele sempre tem se despontado, né? Ele sempre fica entre os principais. Sim. Eu acho bem interessante essa colocação, assim, que a dificuldade de acessibilidade, né, é muito grande. Eu ainda friso a necessidade, assim como qualquer esporte de base, mas o quanto não vejo um incentivo para projetos de iniciação. Né? Então, a gente verifica os atletas com mais idade, né? E não tanto devido também às condições, o quanto é necessário, essas condições da acessibilidade. Né? Acessibilidade para chegar a algum centro esportivo. Então, não vejo tantos incentivos o quanto é necessário isso acontecer. Né? E acho interessante essa questão do quanto nós temos e o quanto o Brasil vem sendo representado e bem colocado. Mas ainda existe uma necessidade muito grande do esporte de base. Agora, professor, pode falar. Fala nessa parte de locomoção e quando a gente vai falar de um atleta com deficiência e o atleta que não tem deficiência,
A nossa grande dificuldade, às vezes, é chegar no local onde a gente vai treinar, né? Por exemplo, em Campinas tem o Pai Serviço. Então, o Pai Serviço leva o atleta? Leva. Aqui em Campinas, a gente tem essa grande contribuição que o Pai Serviço faz. Tá. Então, ele pega o atleta até a sua residência e ele leva no centro de treinamento e depois busca. Tá. E isso ajuda muito com que a gente consiga fomentar e estimular aquela pessoa que às vezes pensa no transporte para ir, tem que pegar 2, 3 ônibus para estar chegando no seu lugar que vai treinar. Então, o Pai Serviço aqui de Campinas, ele dá essa possibilidade do atleta chegar até o seu local de treinamento com mais facilidade. Tem alguns contratempos hoje em dia a demanda está muito grande e às vezes a gente tem alguns cancelamentos por parte do Pai Serviço para a locomoção dos atletas nossos, mas ainda é um sistema que funciona, então que garante essa inclusão e essa mobilidade, essa facilidade do atleta chegar até o seu local de treinamento. Isso ajuda muito. Infelizmente, a gente tem muitos atletas que vêm da região e têm vontade de participar com a gente aqui, porque não é todos os municípios que oferecem esporte. Por exemplo, o Intermunicipal é o ligado, não é? O serviço do Estado é o ligado? Então, mas o ligado é só para educação, o ligado, né? é só para educação, então entendi. Ele não funciona para esse sistema. Tá. Então a gente tem dificuldade de trazer o atleta da região que quer fazer esporte para também estar vindo competir na nossa instituição. Ainda então falta essa interligação e essa facilidade, e aí um vai casando com o outro, né? O Bolsa Atleta ajuda nessa locomoção, o Pai Serviço ajuda a trazer, o sistema de transporte integrado de um município para o outro, ou da própria região de Campinas, quando o atleta não consegue o Pai Serviço. Sim. Isso ajuda a fazer com que o atleta chegue mais rápido e volte também mais rápido para a sua residência. Entendi. Então, a gente tem que pensar, né, sempre na lógica da política pública do trabalho em rede. Tá. Né? Então, eu acho que o grande desafio é criar esse diálogo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, e entre esses três, né, âmbitos de governo, para que as políticas sejam efetivas e que o recurso seja potencializado. Né? Mas voltando à pergunta originária, que era das dificuldades dos atletas e tal, se são similares ou não, né? A deficiência, ela não é limitante por ela mesma. Né? As pessoas, o Ademir está aqui para demonstrar, obviamente, a competência que ele tem, que não tem nada a ver com a questão da deficiência. Mas existem características que são necessárias serem observadas. Né? O Ademir também pode falar isso de uma maneira mais precisa, mas o Ademir é uma pessoa que tem uma tetraplegia. Ele precisa de um auxílio, de uma rede de apoio diferente para sair da cama dele de manhã. Tá. Porque ele não vai conseguir sair da cama para a cadeira de rodas de maneira autônoma, ele vai precisar de um auxiliar, ou um familiar, alguém que dê um suporte. Um deficiente visual vai precisar de um suporte para pegar um ônibus no ponto de ônibus. Por mais que a gente tenha aplicativos, etc, etc, até por questões de segurança, alguém vai ter que orientar se o ônibus está chegando ou não. O tempo de deslocamento é diferente. Né? Então, um cadeirante, se ele precisar sair da casa dele, né, com a cadeira de roda até o ponto de ônibus, etc. Então, tem tempos de jornada que são distintos de uma pessoa com e uma pessoa com deficiência. Então, isso vai se contabilizando. E essa rede de apoio, né, ela vai se multiplicando e ser necessária. E aí os valores também, quando a gente olha para né, o atleta de alto rendimento, ele precisa de recursos significativos. Mas um atleta de alto rendimento com deficiência, às vezes tem que ter um recurso adicional, seja por equipamento específico, seja para que essa rede de apoio funcione. De acordo aqui que eu peguei no site do governo federal, a Bolsa Atleta começa com R$ 410 para a categoria estudantil, aí passa a base nacional, internacional, olímpico e paralímpico, e para pódio até 16.629, é isso mesmo? É isso, mas... Na prática é outro... Não, é esse valor. Óbvio que se você pegar o recurso que as famílias têm na média, isso é um recurso significativo. Sim. Né? Mas na hora que você vai contabilizar os gastos para alta performance, ele não é tão significativo assim. Compreendo. Né? Então, seja para um pagamento de um auxiliar, seja para o pagamento de um equipamento específico, seja por alguns tipos de exame. Né? Então, tem uma série de coisas que o valor
ele vai se diluir. Então, num primeiro olhar, é um dinheiro significativo, né? A gente tem que valorar isso. Mas o investimento é muito alto. Né? Tá certo. Então, olha, partindo desse pressuposto e até para a gente falar um pouquinho mais sobre esse incentivo, a gente tem aqui um projeto Esporte Social que contempla 240 pessoas aqui em Campinas. A iniciativa é da Associação Paralímpica de Campinas e recebe o apoio da FEAC. O objetivo é ampliar o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e jovens. O atletismo é a modalidade de destaque. E agora eu vou chamar a Luana Galiza, que é a repórter que foi conferir como é essa atividade. Olá, Luana. O projeto, ele contempla crianças a partir dos 7 anos e adultos até os 25 anos de idade. E para falar melhor sobre toda a modalidade e como participar, eu estou ao lado da técnica de atletismo Letícia Greco. Oi, tudo bem? Muito obrigada por participar aqui com a gente do Estúdio Câmara e tirar todas as dúvidas. Letícia, como que funciona assim para uma criança que tem algum tipo de deficiência trabalhar ali com o corpo, se redescobrir? Olá pessoal, tudo bem? Nesse primeiro momento, a criança ela precisa entender que o corpo dela é capaz. Então, no PES, a gente trabalha com a criança fazendo com que ela perceba todas as capacidades dela e que ela não tenha essa barreira previamente pronta. Então, a gente faz todo um treinamento adaptado, toda uma vivência esportiva adaptada para que eles consigam praticar a modalidade sem correr nenhum risco e fazendo parte ali junto com o pessoal que não tem deficiência. Como ele vai contemplar crianças de 7 até adultos de 25 anos, quais são as modalidades que vocês estão treinando? A gente lá no PES desenvolve todas as modalidades do atletismo, tanto para a iniciação quanto para o alto rendimento. Então a gente faz todo esse trabalho para que a criança consiga vivenciar, o adolescente consiga vivenciar e o adulto também. Essas adaptações acontecem conforme o grupo de idade. Então a criança ela vai treinar com a criança, o jovem com o jovem e o adulto com o adulto, para que não tenha esse conflito de interesses durante o treinamento. Muitas mães que estão nos assistindo e têm uma criança em casa devem estar com receio. Qual que é o seu conselho como treinadora aí para as mães observarem as crianças e falarem assim, não, meu filho é capaz, vou estar presente? Eu acho que não há nada mais gratificante para a mãe, para o pai, para a família que tem essa criança e esse adolescente com deficiência, de ver essa pessoa fazendo alguma coisa. De olhar no brilho dos olhos dela e ver que ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela quiser. Então, trazendo essa criança com deficiência, esse adolescente, para fazer a prática esportiva, só lá eles vão saber o que é de verdade fazer um atletismo adaptado, conviver com outras pessoas, fazer parte dessa inclusão social e desse movimento que é o esporte adaptado. Esse projeto tem 1 ano de duração. Vocês têm ajuda de custo? Como que funciona para a família que quer entrar? A família que quer entrar, a princípio, tem que procurar a gente. No momento, a gente não oferece ajuda de custo, mas a gente oferece todo o treinamento esportivo, um acompanhamento social, um acompanhamento psicológico com essa criança. Então, o objetivo é que o esporte, o PES, alavanque para cada vez mais a gente conseguir galgar novos recursos para estar podendo fazer todo esse apoio completo para essas pessoas que fazem parte do projeto. E o mais legal é que você está ali junto, né? Observando, vendo a dificuldade que uma criança tem. Isso já demonstra na parte das articulações da criança para poder se desenvolver melhor. Tem estudos relacionados a isso? Sim, sim. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que trazem a questão da criança com deficiência e todo desse tempo de maturação, né? Então a gente pega desde da composição corporal até esses controles motores finos e grossos que essa criança pode ter, e a gente faz um trabalho de base mesmo, desde dos princípios básicos até os princípios do treinamento mesmo, para a gente conseguir trabalhar essa criança. Lógico que cada deficiência tem a sua particularidade, cada deficiência tem as suas características, mas todo mundo do PES está muito, mas muito bem preparado para atender todo mundo, independente da deficiência, independente da idade ou até de repertório motor que essa criança ou que esse adolescente tenha. Letícia, quais os dias e os horários de atendimentos aí das aulas? A gente vai fazer o atendimento de segunda a sexta-feira, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, no DIC 6 e no São Bernardo. Muito obrigada, Letícia, aí, por toda a sua dedicação. Eu que agradeço e espero todos vocês lá.
E lembrando que, olha, no São Bernardo, as aulas serão na Praça de Esportes Argemiro Roque e no DIC 6 vai ser na Praça de Esportes Emil Rached. Para você que ficou interessado, tem o telefone aí para você tirar todas as dúvidas e participar. Mirna, é com você. Obrigada, Luana. Olha, gente, então vou aproveitar aqui o Luiz Marcelo, que é da APC, justamente que está envolvido nesse projeto do PES. A gente viu ali esse treinamento que vocês estão na Faculdade de Educação Física da PUC, né? Exato. E por que levar esse projeto para essas duas regiões? Por que vocês escolheram lá a Praça Argemiro Roque, né, aqui no São Bernardo, e também lá a praça que fica no DIC 6, a Praça de Esporte Emil Rached? Bom, a gente tem como financiador desse projeto a Fundação FEAC, né, em parceria com eles, a gente fez um estudo demográfico das duas regiões e também há um estudo demonstrando a vulnerabilidade social dos dois bairros. Tá. Então, por conta da grande demanda demográfica e do nível de vulnerabilidade, esses bairros foram escolhidos. Tá. O São Bernardo tem uma estrutura no entorno dele um pouco mais preparada, mas ele tem uma baixa busca pelos equipamentos esportivos. Então a gente quer incentivar essa busca pelo equipamento. Tá. No DIC é o contrário. A gente tem poucos equipamentos, mas tem uma demanda muito grande. Então a gente quer potencializar também esse público que já busca as praças. Destacando que o PES, né, o Projeto Esporte Social, ele é um projeto inovador na sua lógica de inclusão. Então a gente vai atender pessoas com e sem deficiências a partir da mesma modalidade que é o atletismo. Até porque já foi falado aqui dessa questão de incentivar e que muitos chegam, né, ao esporte um pouco mais velhos, né? Foi o professor, inclusive, que mencionou. E essa questão de já incentivar a criança e incentivar a família a levar essa criança já é bem importante, né? Sim, é um dos grandes desafios, né? Fazer com que a iniciação esportiva da pessoa com deficiência e a iniciação esportiva de uma maneira, porque é isso que a gente vai trabalhar no PES, venha do berço da família, que a família também entenda que isso cria uma longevidade de saúde para eles. Tá. O PES, ele pode gerar futuros atletas de competição, mas o interesse é a educação pelo esporte, num primeiro momento. Sim, e é interessante porque sempre a gente fala, né, para os atletas, olha, é importante começar desde cedo e tal, e também criar essa cultura entre, né, as pessoas com deficiência para que, se vai se tornar depois um para-atleta olímpico e de grandes medalhas também, de grandes jogos, a gente tem outros campeonatos também, aí é uma outra questão, mas inserir no mundo do esporte independente de qualquer coisa, né? Qualidade de vida, né? A qualidade. O PES, ele vem pautado numa metodologia bastante sólida, Tá. que é fruto dos meus estudos de doutorado, né, onde a gente identificou claramente que a melhora da coordenação motora geral, ela vai impactar também em outras habilidades, inclusive em habilidades intelectuais da criança. Tá. Né? Então, o que a gente está tentando fazer é demonstrar o potencial que o esporte tem, que a atividade física tem, e que a melhora desse desempenho motor vai impactar de uma maneira ampla esse indivíduo, ao longo da vida dele, não só no início da vida. A gente viu aí no boletim da Luana algumas modalidades, claro que com destaque para o atletismo, e por que o atletismo foi escolhido para ser aí o carro-chefe nesse momento desse projeto? Existe um jargão aí do esporte, né, que o atletismo ele é a mãe de todas as modalidades, né? Brincadeira à parte, a gente está trabalhando com habilidades motoras básicas. Tá. Lançar, correr, saltitar. Isso vai impactar em todas as modalidades de uma maneira geral. O atletismo, de fato, ele é um esporte democrático, né? E a gente também tem bons equipamentos no município nesse sentido. Então, a proposição do projeto pela APC, financiamento pela FIAC e o apoio da Prefeitura Municipal fazem com que a gente tenha essa possibilidade também de desenvolver o atletismo como escolha. A gente está falando aqui, inclusive, de iniciativas da APC, tem a DEACamp, a gente tem outras organizações, mas eu acho que serve bastante para qualquer setor. Eu participei recentemente de uma reunião que fala o seguinte, quando você analisa desenvolvimento territorial, sempre tem que ter uma política pública unida à ação da sociedade. Por quê? Porque onde não há política pública, depois o próprio engajamento social ali acaba
tendo um distanciamento. Isso também acontece no caso de projetos como esse que vocês estão falando, olha, a gente tem um apoio, tem uma Bolsa Atleta, tem um apoio da prefeitura ou de outro órgão governamental, isso anda junto? Especificamente o PES, ele tem entregas muito claras nesse sentido. Tá? Porque a gente está falando e gritando aos quatro ventos que o esporte é um direito constitucional, certo? Então, enquanto direito constitucional, ele tem que ser aplicado. Então, o PES ele vem tentar criar uma grande rede de apoio. Então, a gente tem metas, né, de quantidade de secretarias que vão se engajar, quantidade de parceiros, para poder exatamente criar uma grande rede de apoio e de discussão sobre essa garantia de direitos, que o esporte também tem que ser contemplado. Inicialmente, esse projeto ele tem o quê? Ele tem 1 ano? Ele tem 1 ano, né? É um projeto piloto ainda, ele está em fase inicial. E a gente espera, obviamente, ter sucesso suficientemente para poder agregar novos apoiadores e dar continuidade a ele. Agora, Ademir, lá na ADEACamp, também essa questão da organização de vocês, junto com o apoio de poder público, de organizações civis, como que acontece isso? Aqui na ADEACamp a gente tem 3 modalidades esportivas, né? Hoje sendo desenvolvidas, que é a bocha paralímpica, o handebol em cadeiras de rodas e o rugby em cadeiras de rodas. 2 modalidades hoje a gente tem apoio de governos. O handebol a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal através do FIEC. E o rugby em cadeiras de rodas a gente tem o apoio do governo federal através da Lei de Incentivo ao Esporte. A bocha, a gente está começando ela nesse ano. Então a gente ainda está sem um apoio financeiro para que a gente possa desenvolver ela e dar um apoio melhor para os atletas, né? Mas a gente, no primeiro campeonato que nós participamos, a gente já teve resultados expressivos dos atletas que estão participando da bocha. Vamos ter um atleta já para disputar o brasileiro, outros atletas encaminhados, e a gente conta com o apoio da sociedade, do comércio, né, dos empresários, para que a gente possa conseguir cada vez mais trazer mais pessoas para a prática do esporte, trazer novos campeões para a cidade, né, e desenvolver melhores as modalidades que a gente tem. Esse apoio é fundamental para que a gente possa custear a viagem, né, ajudar o atleta no seu deslocamento quando ele não tem o transporte adaptado para levá-lo. Sim. Então, é importante. Ó, gente, lá nas Paralimpíadas, a partir do dia 28, olha, a gente vai ter, inclusive, a bocha, que está começando aqui, é uma das modalidades lá que o Brasil vai competir. Olha, então nós teremos futebol para cegos, a bocha, o goalball, arco e flecha, atletismo, badminton, canoagem, ciclismo de estrada, hipismo, judô, powerlifting, não conheço, nem sei o que é, remo, natação, tênis de mesa, taekwondo, triatlo, tiro esportivo, voleibol sentado, esgrima e tênis em cadeira de rodas. Olha, bastante coisa a partir do dia 28, então. E a gente vai agora tomar uma aguinha bem breve, mas daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de representantes aqui de Campinas que já estão lá em Paris. A gente volta já já com o Estúdio Câmara. De volta com o Estúdio Câmara, que hoje aí pegando essa expectativa da participação brasileira nas Paralimpíadas de Paris, nós falamos sobre incentivo ao esporte e desenvolvimento de paratletas. Estamos aqui com só gente potente, olha, a gente já teve correções aqui, porque no bloco anterior ficou aqui uma dúvida. Uma não, ficaram várias. Powerlifting, o que é? Levantamento de peso. Levantamento de peso, porque eu não sabia o que era. E teve também correção. Eu falei arco e flecha, mas não é arco e flecha. O que é? Tiro com arco. Tiro com arco é a modalidade em que nós temos representantes brasileiros. Tá? E uma terceira coisa, a Luana passou um telefone aqui de contato para quem quiser participar ou ter mais informações do PES, que é o Programa do Esporte Social, mas tem um número, pode falar aí, por favor?
Para vocês fazerem contato, o telefone é 99215-5360. Então, peraí. 99215-5360. Então vamos lá, 99215-5360. Tem que morar em Campinas? Para esse projeto, sim. Tem, então 99215-5360 é o número correto para que você possa ter informações. Então não adianta, só para a gente fechar esse tema, não adianta ir direto agora lá na Praça Emílio Rached ou na Praça Argemiro Roque no São Bernardo para fazer a inscrição, é tudo pelo telefone. Não, pode se encaminhar diretamente para as praças, os professores já tem gente lá? Já estão atendendo desde a semana passada, tá? Já temos crianças lá em Que horário? Das 8 ao meio-dia, período da manhã, Tá. e das 14 às 17, período da tarde. Tá, então se você puder ir pessoalmente das 8 ao meio-dia ou das 2 às 4, é isso? Das 2 às 5. Às 5, das 2 horas às 5 horas, lá no DIC 6 ou no São Bernardo. Agora, professora, a gente está falando aqui, né, inclusive quando eu recebi o material falando, você é professora da disciplina Esporte para Pessoas com Deficiência. Uhum. Desde quando as universidades também tiveram esse olhar, não sei se foi do MEC ou se foi das próprias instituições, de que é preciso também formar profissionais para trabalhar com as pessoas com deficiência? Pelo próprio estudo, né, de todo um aspecto informativo da sociedade, que cada vez mais precisamos disso para uma mudança de comportamento através da informação. A educação física por si só está passando por várias transformações. E, em especial, né, essa disciplina veio na década de 90, né, com toda uma alteração da própria grade curricular da educação física, em que nós tínhamos um olhar muito tecnicista para a educação física em si, e aí passamos a desenvolver no currículo outras disciplinas importantes. Uma delas, né, que a gente tá conversando aqui, é essa disciplina de educação física ou exercício físico para pessoa com deficiência e o esporte para pessoas com deficiência. Então, a partir da década de 90, foi mais ou menos 95, você lembra disso, Marcelo? Eu lembro bem, porque eu era aluno. Então foi por aí, eu né? Eu entrei na universidade em 89, na mudança de currículo, de 3 anos para 4, me formo em 1992, sendo a primeira turma a ter a educação física adaptada aqui na PUC. Olha, legal, então, né? O inserir essa disciplina, ele tem como foco essa discussão, né, da necessidade da mudança de olhar em relação à pessoa com deficiência. Sim. Então, quando nós falamos em terminologias, né, que também houve toda uma mudança de terminologia, então lá atrás era pessoa especial, era pessoa excepcional, passou a ter a terminologia da pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais. E nós adotamos, né, a necessidade, não é só através da terminologia, obviamente, de toda uma informação e comportamento, que hoje falamos pessoa com deficiência. Então, não, a deficiência existe, não torna a invisibilidade, né? Existe uma pessoa, né, em que nós temos, através do objetivo da disciplina, o olhar da transformação. Eu fiquei muito feliz, uma ex-aluna, que é a Letícia, que trabalha com o Marcelo, foi bolsista, né, que era aluna recém-formada, aí há um ano de formação, e hoje com essa fala, com esse trabalho, né, divulgando cada vez mais, propagando cada vez mais a necessidade de um trabalho do movimento, né, que é pelo movimento que eu estou desenvolvendo os aspectos do sentir, do pensar e do agir, né? E aí nós estamos falando do movimento, não preciso ter a vírgula da pessoa com deficiência, eu estou dizendo da pessoa, né? Então nós estudamos a necessidade dessa condição de que é pelo movimento
que eu desenvolvo as questões do sentir, o pensar e o agir. Ô, Ademir, a gente até falava sobre essa questão da nomenclatura, né? Mas o interessante do estudante de educação física é que quando ele chega na nossa instituição, ele vem primeiro para cumprir apenas a grade curricular, que é o estágio dele. Né? Tem um estágio obrigatório. Um estágio obrigatório que ele vai lá para cumprir, e ele não tem a dimensão do poder que é o trabalho profissional da pessoa, do profissional, tanto no esporte quanto em outros currículos, com a pessoa com deficiência. E às vezes ele entra na faculdade pensando que ele vai ser um treinador de futebol, uma outra coisa, mas menos pensar esse trabalho que ele pode estar também desenvolvendo, ser um profissional para trabalhar com pessoas com deficiência, e aí muda. Ele conhece o sistema, ele conhece as pessoas com deficiência, e de repente aquilo que ele entrou na faculdade pensando em ser, ele vira outra pessoa, ele começa a trabalhar com a pessoa com deficiência. Isso são relatos dos profissionais e estudantes que a gente recebe. Eu entrei na faculdade, eu nunca pensei em trabalhar com pessoas com deficiência. E hoje eu virei um profissional voltado para o esporte, adaptado para o esporte para pessoas com deficiência. E isso é legal, porque a gente ajuda a transformar não só pessoas com deficiência, mas pessoas que entraram na faculdade com um objetivo, que conheceram todo o processo dentro da universidade e que sai de lá um outro profissional totalmente capacitado para desenvolver modalidades que ele jamais imaginava que ele pudesse trabalhar com isso. E quantos espaços, né, nessa questão, como o próprio Marcelo, né, a gente estava conversando sobre as questões de ser o guia do atleta, né, com deficiência visual, serem capacitadores nos aspectos funcionais, né, para você estar presente numa Paralimpíada, você precisa passar por classificações, tanto médicas quanto esportivas. Sim. E o profissional de educação física pode fazer parte deste grupo de classificadores, né? Então abre muito espaço na área esportiva com essas informações, cada vez mais informando nessas questões educacionais profissionais. Acreditamos muito na mudança de comportamento e uma mudança de sociedade, né? Através do esporte. Olha, inclusive se você for lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, a gente tem reportagem lá na DEACamp, que a gente já fez com a equipe de rugby. A gente fez a virada esportiva que se vocês fizerem em dezembro, sim, né? Vai ter esse ano de novo? Esse ano a gente tem outros eventos que são similares, mas a virada não. Tá, e aí chama a gente, hein? Para fazer essa cobertura e mostrar justamente todas essas atividades. Mas como eu disse no bloco anterior, a gente tem Kesley, de 31 anos, e Ketila, de 29, que foram convocados para compor a equipe brasileira de atletismo que vai disputar as Paralimpíadas. Eles já estão lá, viu? Olha, o Kesley vai disputar 100 metros rasos e Ketila, acompanhado de seu atleta guia, Rodrigo Queregato, vai estar nas pistas dos 400 metros. A gente pegou aqui nas redes sociais deles, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisinha de, olha, essa é a Ketila, é isso, né? Ketila e o Rodrigo no Mundial de Kobe, esse ano, onde ela conseguiu trazer a medalha de bronze. Tá. Depois você me explica por que ele põe a mão assim atrás nela, porque a gente não entende. Ele está direcionando ela no bloco para ela fazer uma saída correta. Entendi. Por que eles ficam... o que? Eles ficam amarrados? É uma corda guia. Tá. Né? Existe uma regulamentação específica do que se pode utilizar, da distância entre uma mão e outra. Tá. E é uma obrigação por uma questão de segurança, né, para que eles estão correndo em alta velocidade, que eles possam ter uma conexão. Isso acaba também sendo um canal de comunicação entre eles. Correto. O atleta guia vai estar o tempo todo falando com quem ele está guiando, né? Essa foto exemplifica bastante a coordenação, né, a harmonia de movimento entre os dois. Sim. Então o guia ele tem uma responsabilidade bastante grande de, obviamente, guiar a atleta, mas também de motivá-la e orientá-la durante o processo de corrida.
qual é o posicionamento que ela está, se ela está próxima de uma outra competidora, se ela está colocação, enfim. Ele tem o tempo todo que falar e correr junto com ela, por isso que ele precisa ter uma performance ainda melhor do que o atleta que ele está guiando. Entendi. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo abrir aqui um Instagram do Kesley, que eu acabei não enviando e a produção me mandou também, porque no caso, inclusive era uma pergunta que nós fizemos aqui, que eles são irmãos, é isso? São irmãos. A Kétila, ela faz os 400 metros com o guia, e o Kesley não. Primeiro que ele faz 100 metros, o Marcelo já explicou aquilo, Marcelo. Só que agora eu queria que você explicasse para quem está em casa, né, para entender por que alguns atletas têm o guia e outros não. O que acontece? A gente tem 3 categorias de deficiência visual no atletismo, né, no esporte paralímpico de uma maneira geral. Os cegos totais e as pessoas que têm baixa visão. O cego total, pela regra, obrigatoriamente ele tem que correr com guia por uma questão de segurança, né? O atleta baixa visão, que seria o T12, é opcional correr ou não com guia. O que diferencia, né, correr ou não com guia é a capacidade visual que o indivíduo tem ou não. Então, quando a gente fala assim, mas os dois têm baixa visão, mas às vezes ele tem um campo visual que favorece ele correr sem o guia e outro campo visual que não, né? Vou dar um exemplo simples assim. Se ele consegue enxergar o campo visual superior, ele vai ter dificuldade para enxergar a pista e a linha da pista. Se ele tem um campo visual inferior, ele vai ter mais facilidade para enxergar a linha da pista, né? Da mesma forma, se ele tiver o campo visual lateral ou não. Então, são pequenas diferenças que definem a escolha do guia ou não. Mas tem também a característica da prova. Prova de 400 metros, né, uma volta toda na pista, correndo em curva, isso é mais difícil para o deficiente visual se manter, e o atleta correndo em linha reta, numa prova de 100 metros é um pouco mais fácil. Tá, no caso do Kesley, eu estou inclusive com o Instagram dele aberto, tem algumas fotos também dele nessa prova, quer dizer, nessa prova não, nesse jogo, né, mas ele é uma outra prova. Por que ele corre sem o guia? Ele está correndo por guia por uma escolha, né, de performance, ele consegue manter uma alta performance correndo em linha reta. E também pela dificuldade que ele tem de encontrar guias que corram o tempo que ele corre. Ele tem tempos muito similares de atletas olímpicos, então isso também é um dificultador para encontrar pessoas que consigam guiá-lo na velocidade que ele corre. Ah, então tem essa também. O guia, ele tem que... porque, na verdade, ela é que vai sempre estar, por exemplo, 1 segundo na frente do guia, mas não pode estar muito, para a gente entender como que é isso. O que acontece? O guia tem que ter uma performance superior ao atleta que ele vai guiar, senão ele não consegue se manter orientando e auxiliando. Tá. A regra, ela estabelece que o atleta guia não pode puxar o atleta com deficiência visual nem correr à frente dele. Tá. Né? Então, ele vai estar correndo sempre ao lado e numa situação, normalmente eles têm esse hábito na chegada, ele desacelera um pouquinho para o atleta chegar absolutamente na frente dele. Né? Tá bom. Então, é uma questão de regulamento. É uma questão, olha, então, inclusive ele fala aqui, ó, uniforme do Brasil para largada na prova, nos Mundial em Kobe também, que ele participou. E como que é para vocês, né, a gente pensar em ter um atleta? Eu vou pedir depois, pessoal, para soltar essas imagens também do Kesley, aí para vocês verem em casa. Eles são 2 irmãos e cada um na sua modalidade. Inclusive, quem puder curtir, eles já estão lá participando de várias coisas, conhecendo Paris, né? E como que foi para vocês? A gente tem aqui, eu vi um vídeo do momento em que há o anúncio do nome deles para a Paralimpíada. Como que era essa expectativa? Por mais, já tinha meio que essa certeza, mas a hora que vem ali o anúncio oficial é que o coração bate mais forte. Como que é isso? É sempre bom lembrar que Campinas é uma referência nacional do desenvolvimento de esporte para pessoas com deficiência. A gente tem grandes entidades como a DEACamp, como a APC, fomentando isso, né? Mas é sempre uma alegria enorme, tem uma ansiedade ali, por mais que ele venha construindo essa convocação, o ato da convocação em si é um momento de felicidade. Campinas tem tido representantes nos Jogos Paralímpicos desde 1996, de maneira ininterrupta. Uau! Né, graças ao bom trabalho também que é feito pelas entidades.
Eu tive o prazer de estar em 3 delas, né? Sydney 2000, Atenas 2004 e Rio 2016. Então também senti na pele esse gostinho da convocação, mas óbvio que o atleta tem um sentimento ainda mais especial, porque ele está ali no esforço diário também para buscar esse desempenho. A gente ficou muito feliz deles e é um momento especialíssimo para eles, por serem irmãos, né? E eles chegam no ápice da performance deles para essa competição. Tá, aí pra gente, vou pegar, a gente tá falando mais de atletismo, mas, por exemplo, o guia, ele treina todo dia com a pessoa? Todo dia, todos os treinos. Todos os treinos? Todos os treinos, quando eu falo todos os treinos, são todos os treinos. Todos os treinos de pista, os treinos de musculação, tudo que envolve ele vai estar treinando junto com a atleta. É um atleta único, né? A gente pensa... Olha, tem que ter uma sintonia muito grande. A sintonia através da cordinha, toda uma comunicação. E na faculdade tem esse olhar também de, por exemplo, um dia esse aluno fazer essa vivência, sim, eu vou ser atleta guia por um dia. Existe isso daí? É vivência em vários esportes. Tá. Né? Então, como na educação física nós temos a perspectiva da formação tanto para o professor na escola quanto para a área técnica, para o bacharelado, sim, independente disso, nós temos essas vivências em várias modalidades. E aí a felicidade também de ter, né, a associação junto conosco, porque o ano passado, final do ano passado, nós tivemos essa possibilidade de que os alunos participassem, né, desse festival, dessa vivência, né? Então não só como participantes da vivência em si do esporte, mas também de toda uma organização, né, de estarem recebendo os atletas, a família, passar por todas as modalidades, né? Então, são especificamente dentro da disciplina, já é pensado essa vivência, né? Tá, agora, Ademir, a gente teve aí o time de vocês campeão, né, recentemente, tudo pronto aí para a Copa dos Campeões? Então, a gente participou recentemente do Campeonato Paulista, em Ribeirão Preto. O time da ADEA Camp foi campeão no rugby em cadeiras de rodas. Sim. E agora a gente está numa preparação também, na reta final da preparação, porque dia 22 de setembro ao dia 28 de setembro começa o Brasileiro de Rugby em cadeiras de rodas em São Paulo, lá no Centro Paralímpico. Tá. E a nossa equipe está trabalhando, empenhada, para que a gente fique entre os 3 primeiros colocados da modalidade. Hoje a equipe de Campinas é uma das principais do país? Hoje a equipe de Campinas é uma das principais do país. Ela é 4 vezes campeã brasileira, né? E a gente teve vários vices e campeões de outros torneios. Então a gente está sempre entre os 3 primeiros do Brasil. Graças a Deus a gente tem uma boa equipe multidisciplinar que dá esse apoio para os atletas, tanto nos bastidores quanto na parte administrativa, para que a gente consiga mantê-los saudáveis e preparados para competirem. Tá, e esse atleta que, por exemplo, no caso específico do rugby, por exemplo, ele tem que se dedicar integralmente ao esporte ou ele acaba aliando alguma outra atividade profissional que ele tenha? Como que é essa rotina? Infelizmente, a gente não tem um apoio que a gente consiga manter o atleta exclusivo para desenvolver a modalidade, né? Tá. Então, muitos atletas trabalham, têm as suas profissões, as suas qualificações, então ele trabalha. Recentemente nós passamos o nosso treino para a noite, agora vai ser das 18 às 22 horas, lá na Faculdade de Educação Física da PUC, até para que a gente possa trazer esse atleta também que trabalha para ele fazer uma atividade à noite. Tá. Então a gente está preparado para receber mais atletas a partir de agora também, né, com esse novo horário, com aquele atleta, com aquela pessoa com deficiência que trabalha, que tem os seus afazeres durante o dia, que à noite ela possa vir praticar o esporte. Agora quando eu abri hoje o Estúdio Câmara, logo na abertura eu falei também da semana, né, da Nacional da Pessoa com Deficiência
intelectual e múltipla. A gente falou bastante aqui da questão da deficiência física, e a deficiência intelectual é algo que tem sido muito falado, o esporte também, ele pode, professora, de certa forma, contribuir para que a gente também quebre esse paradigma de exclusão da pessoa com deficiência intelectual. Sim, com certeza. O esporte é uma ferramenta, né, de inclusão. Então, nós não estamos pensando só no esporte rendimento, mas um esporte voltado à saúde, um esporte voltado ao lazer, à melhoria da qualidade de vida, da integração, dos aspectos sociais, né? Então, o quanto o esporte favorece a inclusão das pessoas com deficiência e uma mudança e uma transformação. A gente tem na bocha esse acolhimento, né? Uau! Então, a bocha, ela consegue acolher esse atleta com deficiência intelectual, uma deficiência mais complexa, para que ele possa também praticar o esporte. Então, se você tem na sua casa aí um filho que você acha que a deficiência dele é muito complexa e que ele não consegue desenvolver um esporte, procura a gente, né, para que a gente possa avaliar e ver se ele consegue praticar também a bocha, ou o handebol, ou o rugby, ou o atletismo, ou a natação. Então a gente tem esses esportes hoje acoplados à DEACamp e à APC para oferecer para você que está em casa e pensa que talvez não consiga fazer nada, você pode fazer alguma coisa. Então a gente convida. Nunca existe esse negócio, não há nada que eu não possa fazer. Alguma coisa dá para fazer. Dá para fazer sim. Dá. Então, olha, a bocha, inclusive, quem quiser entrar em contato com a DEACamp, como faz? A gente pede para as pessoas entrarem através do nosso Instagram. Então você, @DEACamp, lá você deixa a sua mensagem, que daí a gente também entra em contato. E no nosso Instagram, no nosso site, www.adeacamp.com.br, tem os telefones, a forma de você entrar em contato com a gente, para que a gente possa também entrar em contato com você. Tá certo. Então, a gente está falando de rugby, né? Bocha. Qual outro esporte? O handball. Handball. Natação. Então, a gente tem pela DEACamp, rugby em cadeira de rodas, bocha paralímpica e handball em cadeira de rodas. Tá. Pela APC, Tá. atletismo e natação. Lembrando que a grande parceira que une todos nós é a PUC, porque ela nos recebe e é onde a gente desenvolve as principais ações. As principais ações, então, acontecem na PUC e o PES, que é esse novo programa, ele está descentralizando. Está descentralizando nos dois bairros, que é o São Bernardo e o DIC 6. Tá certo, então, e para você participar dessas atividades, então, basta morar em Campinas e ter essa disponibilidade de ir a um dos dois locais, correto? Lembrando que todas as atividades são gratuitas. Isso é super importante. Todas as atividades gratuitas. Gente, vamos fechar aqui o programa de hoje desejando aí uma boa sorte, né, para essa delegação brasileira que está lá em Paris. E vamos ficar aqui na expectativa, sempre de olho, principalmente quando alguém de Campinas estiver lá concorrendo, né? Sim, a gente espera, né, que o Brasil tenha um ótimo desempenho e certamente terá. E a gente fica feliz como entidade de base, né, de ter auxiliado um pouco nessa composição dessa seleção. Sim. Mas mais do que isso, assim, né, as entidades, a APC e a DEACamp, que são entidades irmãs, né, nós trabalhamos conjuntamente. Eu sou diretor da DEACamp, o Ademir faz parte da diretoria também da APC, né? Então a gente tem esse entendimento da responsabilidade social que a gente tem para o desenvolvimento da base, né? E aí a gente conta, obviamente, com o poder público, com patrocinadores, com as pessoas que queiram nos apoiar, para que isso cada vez se amplie ainda mais. Então, muito obrigado pelo espaço. Tá certo, ó, sempre que tiver novidade, pode pedir para entrar em contato aqui com a TV Câmara Campinas, porque essa é a nossa missão também, gente, dar aí espaço para as pessoas aqui de Campinas e região que tem um grande trabalho, que tem muito a contribuir, tem muito a inspirar você que está aí em casa. Olha, continue tendo aí uma boa semana e a gente fica por aqui.